Bem, o tema que nós vamos tratar hoje, eu estou chamando de um ensaio teológico sobre esse assunto que eu quero trazer para os irmãos. Ah, o texto básico, são vários os textos que nós teremos, mas o texto que eu quero ler com os irmãos está em primeira carta de Paulo aos crentes lá em Corinto, no capítulo de número 2, no verso de número 12, que diz exatamente dessa forma: ah, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vou ler mais uma vez o texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Irmãos, eu vou pedir ao Zé Carlos que já coloque aí os slides. Eu vou ficar só num cantinho aparecendo, porque nós vamos ter esses slides nos baseando aí ao longo desse nosso encontro. Um Ah, minutinho. tá bom. Eu vou avançando, você acompanha a gente para ganhar tempo. Deixa eu só compartilhar aqui, então, fica mais fácil. Vai lá. Muito bem. O espírito do tempo. Esse nome que vocês viram na chamada, Zeitgeist, alguns usam Gast ou Gest. Essa expressão é uma expressão alemã. E como vocês vão compreender um pouco mais adiante, a ideia é de que Zeit é espírito e Geist é tempo. Então, Geist é espírito do tempo. O que é o espírito do tempo? O espírito do tempo é como eu relaciono aí com os irmãos, é aquela força invisível. E quando a gente fala invisível, não é algo que você não consegue tocar necessariamente. Com um pequeno esforço, você consegue compreender quais são os fatores que juntos criam esse espírito do tempo. É aquela força invisível que molda as nossas mentalidades, que promove os valores que nós temos e que provocam em nós as emoções dominantes de uma época. Eu vou colocar para vocês quatro exemplos, três exemplos disso, para a gente poder caminhar. O primeiro exemplo está no próximo slide, ele vai falar sobre o século XIX. No século XIX, que vai de 1800 a 1900, o espírito que dominava o mundo era uma fé colocada pelos homens daquela época, uma fé no progresso e na razão. Havia um momento novo onde a ciência se tornou mais exuberante, as descobertas começaram a ganhar maior publicidade, e aí isso foi criando um sentimento, um espírito no coração do homem, muito marcado pela confiança que esse homem daquela época colocava no progresso científico e na capacidade que o ser humano tinha de dominar as coisas, de dominar a natureza das coisas. Por exemplo, a Revolução Industrial é uma dessas questões, o positivismo, a evolução, eles construíram essa crença, né? A Revolução Industrial, ela transformou o trabalho humano em uma engrenagem mecânica. Né? A Revolução Industrial ela inaugurou um paradigma novo da produtividade e do domínio técnico. Ah, É óbvio que olhando só desta forma, mas se fizermos
um comparativo, uma analogia com uma leitura espiritual, a gente também pode perceber que a Revolução Industrial ela substituiu aquele ritmo do sábado, né? Pelo ritmo da máquina. Aquela ideia de que no sábado o Senhor descansou, e essa ideia do descanso não é aquela ideia do não fazer nada, é aquela ideia de você ter a oportunidade de refletir. Então, a Revolução Industrial, numa leitura, vamos dizer, bíblica, espiritual, ela substitui esse sábado por um ritmo de máquina, né? O homem ele deixa de ser jardineiro e ele passa a ser um operador de máquinas, para simplificar o raciocínio. Ah, a Revolução Industrial, o positivismo, a teoria da evolução, elas construíram essa crença de que o ser humano poderia, pela técnica, edificar o paraíso terreno. A religião foi empurrada para o campo da subjetividade, a ciência tornou-se o novo altar da humanidade. Tudo era ciência e a espiritualidade foi deixada de lado. No próximo slide, nós vamos ver o próximo século, que é o século XX, que vai de 1900 até 2000, onde o espírito do tempo foi promovido, ele foi, de alguma forma, gerado a partir daquelas guerras mundiais, dos totalitarismos dos governos que tinham, o Holocausto, que foi algo muito, muito pesado, porque foram 6 milhões de pessoas que foram mortas naquele tempo. Então, esses fatos, eles contrapostos com os fatos do século anterior, eles destruíram completamente a ilusão de um progresso linear, ou seja, de um momento em que o homem agora está numa curva de subida, as coisas só serão boas, a ciência dominando tudo, mas de repente a gente entra nesse século XX com todas essas questões e elas criam então uma figura nova, que é a figura do niilismo. O niilismo ele é uma filosofia que nega o sentido dos valores. O niilismo ele é um vazio que vai tornar-se a religião do povo. Deus é negado, o nada pede adoração. As pessoas, então, elas abandonam aquela visão científica, mas abandonam também qualquer outra coisa. E aí a gente tem esse tempo, esse espírito do tempo, nessa época do século XX. O indivíduo ele é condenado a ser livre, e essa é uma expressão muito interessante, porque você é condenado a ser livre, ou seja, você não está mais vinculado a nada e a coisa alguma, você é você e só você, e tudo gira por você, e tudo se comanda a partir da sua própria ação. Essa liberdade total e a falta da essência, de uma essência definida, levam a uma angústia existencial, pois cada escolha é de inteira responsabilidade do sujeito. O homem descobre-se, então, solitário num universo que não tem sentido. E essa é uma expressão muito pesada. Você estar sozinho num universo, ou seja, diante de algo muito grande, muitas vezes até mesmo incompreensível, mas sem sentido nenhum, sem linha, sem direção nenhuma. O Zeitgeist, o espírito do mundo do século XX, é o espírito da desconfiança. Se desconfia sobre tudo aquilo que era ciência, que era a razão, se desconfia das instituições, as instituições são todas colocadas em xeque, se desconfia na moral e até mesmo se desconfia do próprio Deus. Então, nós temos aí o espírito do tempo no século XIX e o espírito do tempo no século XX. E no século XXI, que é o próximo slide, vocês vão ver, vou pedir ao Zé Carlos que passe, século XXI, que é esse século que nós estamos, de 2001 e até agora, nós temos um tempo aquilo que nós chamamos de espírito da fluidez e da aceleração. Ou seja, nós vivemos um tempo de hiperconectividade e de alta liquidez.
a sociedade, nós vivemos uma sociedade que foi descrita como a sociedade do cansaço. O homem não é mais explorado, mas ele se autoexplora. Nós estamos vivendo um momento da humanidade, nesse século que nós estamos agora, eu e você, um tempo onde a gente tem uma grande conectividade o tempo inteiro, você sabe de tudo que acontece em qualquer canto do mundo, de uma maneira muito rápida, mas as informações elas causam uma ideia de estarem líquidas, ou seja, ela não ela é entregue para você, mas ela não é entregue para você para que você receba uma informação que lhe dê uma orientação geral. Não, você pega essa informação e faz dela o que bem entender. Por isso que ela é líquida, porque aquela informação ela vai servir para mim de um jeito, vai servir para você de outro, e ela vai se amoldar à necessidade de cada um, e ela vai se amoldar às circunstâncias de cada um. Então, a gente vai encontrar, e é aquilo que eu mais adiante vou tratar, de império da estupidez. A gente está vivendo um momento de uma estupidez muito grande da sociedade. Mas voltando aqui ao espírito do tempo no século XXI, a nossa vida agora ela é medida, a métrica que nos mede é o desempenho que nós temos. E quanto mais rápido a gente desempenha o que nos é dado para desempenhar, maior será a nossa classificação de virtude. Eu faço bem e faço rápido. Então, nós nos tornamos uma máquina de produção que pouco pensa e muito faz. Esse é o espírito que nós estamos vivendo. É nessa busca incessante por visibilidade, por prazer, o ser humano experimenta um vazio existencial que é travestido de liberdade. Eu posso todas as coisas, mas eu tenho um vazio enorme, porque eu não tenho nada efetivamente ao qual eu esteja ligado, ao qual eu esteja vinculado e para o qual eu esteja vivendo. Você vive para você, faz o que você bem entende, desde que você faça rápido, desde que você desempenhe e traga o melhor resultado. E as pessoas passaram a chamar de você está entregando alguma coisa. Então, essa é uma outra questão também que nós temos, de entrega. Próximo slides, nós vamos falar sobre o espírito do mundo e o espírito de Deus, uma leitura teológica. Paulo, ele escreve dizendo: nós não temos recebido o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, que é o texto que nós usamos. A nossa teologia, a teologia cristã, ela vê o espírito do tempo como uma expressão de... O espírito do tempo é o espírito do mundo, que força, que molda comportamentos e valores opostos à vontade de Deus. Então, o espírito do mundo é o espírito do tempo. Nós encontramos essa figura muito clara quando nós vivemos, quando nós observamos aquilo que está à nossa volta. O próximo slide vai falar sobre o espírito do mundo. Como é o espírito do mundo? Como é que nós poderíamos caracterizar? Primeiro, o espírito do mundo ele promove o imediatismo das coisas. O espírito do mundo promove o hedonismo, o prazer pelo prazer. O espírito do mundo promove o relativismo moral, ou seja, aquilo que para mim pode ser importante, para você necessariamente não é. Aquilo que para mim tem valor, necessariamente não precisa ter valor para você e nem precisa ter o mesmo valor, pode ter outro valor. O espírito do mundo ele transforma aquilo que a gente conhece como liberdade em libertinagem. A liberdade, que é a oportunidade que a gente tem efetivamente de ser de maneira bem tranquila aquilo que somos, transforma isso em libertinagem, ou seja, distorce isso por quê? Porque provoca uma invasão sobre a vida das outras pessoas. É interessante observar essa ideia da transformação da liberdade em libertinagem quando a gente olha, por exemplo, para um outro estudo que mais adiante a gente vai poder falar sobre ele, é quando a gente olha para o campo da sexualidade e mais especificamente daquilo que a pornografia, que é uma dessas ferramentas do espírito do mundo atual, tem feito conosco. A gente recebe uma informação sobre pornografia
principalmente da rede mundial de computadores, e a gente pega aquilo como como uma referência e a gente vai com aquela referência para a nossa vida sexual com a nossa esposa, com a nossa mulher. E aí, quando nós vamos para lá com essa visão distorcida, a gente chega na cama, vamos usando uma expressão bem objetiva, né? A gente chega na cama e não encontra aquilo que foi dado para nós como referência. E ao fazer isso, a gente abandona o nosso leito nupcial e vai para a televisão, e vai para as telas, e vai para o computador, e vai para a vida. E é essa mudança que esse espírito do mundo tem trazido para nós. O espírito do mundo ele promove uma transformação da espiritualidade que nós buscamos no Senhor em uma emoção superficial. É a sedução do poder, da autoafirmação, da satisfação instantânea. Esse é o espírito do mundo hoje colocado sobre nós. O próximo slide, por favor. Vamos falar sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, diferentemente do Espírito do mundo, obviamente, revela a verdade e conduz à sobriedade das coisas. Enquanto o Espírito do mundo empurra o homem para aquilo que é efêmero, o Espírito de Deus chama o homem para aquilo que é eterno. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber é aquilo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 17. Ou seja, o Espírito de Deus, ele nos conduz à verdade, nos conduz a uma sobriedade, a uma tranquilidade, a uma maneira de ser, a uma estabilidade emocional, espiritual nas coisas que fazemos. O espírito do mundo vai nos empurrar para o hedonismo. O espírito de Deus, que é alguma coisa momentânea, é um prazer pelo prazer momentâneo, mas vai nos, diferentemente do Espírito de Deus, que nos leva para uma visão de eternidade, para uma visão de futuro com Deus, das coisas de Deus sobre a nossa vida. O próximo slide volta um pouquinho só. Não, próximo. Isso, discernimento espiritual e histórico. O verso que nós lemos, e não que nós lemos, não, o verso de Romanos, capítulo 12, 2, ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com este século. Nós não podemos nos conformar com o espírito do mundo. Nós não podemos nos conformar com o zeitgeist desse mundo, mas nós precisamos transformar isso pela renovação da nossa própria mente. E eu acho que talvez a palavra-chave desse ensaio teológico que eu apresento para os irmãos é exatamente essa: discernir o tempo é uma tarefa espiritual. Eu e você precisamos discernir o tempo em que vivemos, seja esse tempo atual, de uma visão mais genérica ou mais geral, ou um tempo específico, quando é o tempo que estamos com nossa família, quando é o tempo que estamos no nosso trabalho, quando é o tempo que estamos na academia, na faculdade. Nós precisamos discernir o tempo, e isso é uma tarefa espiritual. E por ser uma tarefa espiritual, ela exige que nós tenhamos ferramentas espirituais para discernir esse tempo. Eu não posso discernir o tempo que eu estou vivendo de maneira espiritual se eu não trouxer comigo ferramentas espirituais que me auxiliem a isso. E quais são essas ferramentas espirituais? É o conhecimento da palavra, é a intimidade com o Espírito Santo de Deus que vai me orientar, que vai dirigir o meu coração e o meu pensamento para que eu possa compreender o que é este mundo e o que não é este mundo. O cristão, ele é chamado a viver no tempo, mas sem ser moldado por esse tempo. A gente não pode se trancar dentro da igreja, imaginando
que lá dentro da igreja a gente está pronto, está tudo ok, não precisamos nos preocupar, tal qual era feito no passado por aqueles que se isolavam dentro dos seminários, das catedrais e não tinham contato com o mundo, viviam numa clausura absoluta, porque entendiam que o contato com o mundo faria mal a eles. Nós não podemos ser assim, nós temos que viver neste mundo, nesse espírito deste mundo, mas com o discernimento espiritual do tempo que vivemos, a partir das ferramentas que nós temos. Viver no tempo, mas sem ser moldado no tempo, testemunhando o eterno dentro daquilo que é transitório. Próximo slide. Discernindo e respondendo ao espírito do tempo atual. Agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que é a oportunidade que nós temos de agir. Características, então, do zeitgeist, do espírito do tempo que nós estamos vivendo. Narcisismo digital. O eu tornou-se um espetáculo. O imediatismo e impaciência. O tempo da esperança cedeu à pressa da gratificação. O relativismo moral. Tudo é negociável, tudo é passível de negociação. O culto ao desempenho. O valor do ser é medido pelo resultado. E a fuga do silêncio. O ruído tornou-se um refúgio contra o vazio. Então, as pessoas, principalmente nesse último ponto, eu quero dar um destaque a ele, fuga do silêncio, quando o ruído torna-se o refúgio contra o vazio. Hoje as pessoas estão vazias, e o vazio incomoda. O silêncio incomoda. E as pessoas, então, para fugir, para sair desse vazio, para fugir desse silêncio, elas querem barulho. E o barulho que elas querem é um barulho que pode ser encontrado através da música, através do movimentar-se. E aí eu poderia jogar isso para dentro da igreja e pensar no ativismo eclesiástico. Muitos dos nossos irmãos, eles vivem isso, eles têm um vazio dentro de si, vão à igreja, mas são ativistas eclesiásticos. Na igreja ele faz tudo, ele carrega a cadeira, ele leva a mesa, ele transporta isso, mas ele não tem um tempo para ouvir Deus falando ao coração dele. Então, o silêncio lhe faz mal, e para não encarar a necessidade de uma busca de consertar determinadas questões de visão de mundo, esse homem prefere o barulho, o ativismo eclesiástico para fugir desse silêncio que lhe faz mal. O próximo slide. Como é que a gente resiste e transforma? Resistir ao espírito do tempo é transformar o tempo em oportunidade, o tempo oportuno de Deus. E aí a gente vai precisar trabalhar com essas três questões que eu coloco: práticas espirituais. Nós temos que investir na prática espiritual, na disciplina espiritual, na oração, na leitura bíblica, no serviço, na comunhão. Tudo que o irmão fizer, em qualquer momento do dia, onde o irmão esteja, o irmão precisa ter esta visão de comunhão, serviço, leitura bíblica e oração. Teve oportunidade? É comunhão com Deus. Formação do pensamento crítico cristão. Esse é um ponto importantíssimo. Só essa frase poderia nos levar a ter pelo menos mais uns 2 encontros. Formação do pensamento crítico cristão. O cristão precisa ser crítico. O cristão precisa ter uma criticidade. Aqui a ideia de ser crítico não é uma ideia de ser chato. Ele precisa ter elementos de criticidade, elementos pelos quais, quando ele recebe uma informação, ele passe isso, peneiras com as quais ele possa, recebendo uma informação, ele verificar a verdade contida naquilo, a aplicação daquela verdade na sua própria vida. Ele deve seletivar melhor as informações que estão chegando ao seu coração. Ele precisa de educação espiritual para as novas gerações. E essas novas gerações, elas são diferentes das nossas gerações. Nós temos muita facilidade
em vários sentidos, mas não temos em outros. E esses mais novos que estão nos sucedendo, eles são muito capazes, eles são muito inteligentes, mas eles estão completamente desassociados de uma visão espiritual mais profunda. Eles têm uma visão espiritual muito rasa, muito pequena, muito curta, que não dá para eles uma visão de dimensão, não dá para eles uma visão de projeção espiritual das coisas. Então, como resistir ao espírito do mundo? Nós precisamos transformar esta loucura do tempo que vivemos num tempo de oportunidade de Deus através de nós na vida das outras pessoas. Vamos para o próximo slide. Chamado à lucidez e à esperança. Eu já falei desse texto com os irmãos, que está lá em 1 Crônicas 12:32, que diz que os filhos de Zacar, eles sabiam discernir os tempos. Discernir não é pessimismo, é sabedoria, discernir o tempo. Essa história é muito interessante, porque ela conta de quando Davi instala o seu reinado. Quando Davi... após 10h30, 11h. Irmão Raimundo, o irmão pode fechar o seu áudio aí, por favor? A sua voz está saindo. Obrigado. Os filhos de Zacar, eles foram enviados da tribo de Zacar para o rei Davi, para que eles pudessem cooperar com Davi no início do reinado. E por que eles foram? Porque eram homens que pensavam, eram homens que refletiam, eram homens que avaliavam, eram homens que conheciam a natureza das coisas e sabiam quando era importante, quando era possível fazer isto ou aquilo. Nós precisamos ter esse discernimento dos filhos de Zacar. A esperança cristã, ela não é uma utopia, ela é confiança na soberania de Deus sobre a história. Deus comanda a história. O espírito do tempo, ele só existe porque existe humanos aqui como nós vivendo este tempo sem Cristo, lamentavelmente, e que produzem as coisas que produzem. Próximo slide, por favor. O império da estupidez e as câmaras de eco. Próximo. Nós vivemos numa era em que a ignorância ela está sendo exaltada e o saber está sendo desprezado. A emoção domina o discurso e a razão é suspeita. Para vocês terem uma noção dessa questão do império da estupidez, eu ontem ouvi uma expressão, ou ontem de manhã eu ouvi uma expressão, uma conversa que eu fiquei maluco quando eu ouvi aquilo. Nós vivemos num país ideologicamente dividido. E uma representante de uma dessas ideologias, ela dizia o seguinte: olha, esse pessoal do outro lado, da outra ideologia, eles não querem que seja aprovado o aborto porque eles têm um motivo real para não quererem a aprovação do aborto. E qual é esse motivo? E aí a pessoa dizia, o motivo é o seguinte, eles querem que as crianças nasçam, porque depois, a hora que elas crescerem, eles vão roubar os órgãos vitais deles para serem comercializados no mundo afora, e o mundo paga muito caro por um rim, por um baço, por isso, por aquilo. Gente, isso é o império da estupidez. Você dizer assim, olha, eu quero que seja aprovada a possibilidade de que haja que as crianças possam, a gravidez ser impedida, porque nós não queremos que essas crianças cresçam e depois elas sejam usadas para serem roubados os seus órgãos, para serem vendidos, comercializados. Isso é o império da estupidez que nós estamos vivendo. A estupidez ela é muito perigosa. Ela é mais perigosa que o próprio mal, porque o mal reconhece o bem que combate.
A estupidez, não, a estupidez ela não tem limites, ela não tem fronteiras. O império da estupidez é o reino onde o homem acredita ser livre, mas apenas repete o que a mídia e os algoritmos decidem. E aí a gente vai falar do próximo slide, pode passar, que é as câmaras de eco. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nas redes sociais, cada indivíduo ele vai escutar apenas quem pensa igual a ele, quem tem a mesma opinião. Os algoritmos estão para aí. A hora que você escuta alguém falando mais de alguns segundos, aquilo ficou registrado, e aquilo que aquela pessoa vai ser indicada para você mais vezes, aquele assunto vai ser indicado mais vezes, aquele assunto com aquele viés vai ser indicado para você mais vezes. Então, você vai escutar cada vez mais aquilo que você quer escutar, e você não vai ter a oportunidade de ouvir algo diferente para que você possa fazer a sua própria avaliação. Isso é uma câmara de eco. As câmaras de eco, elas produzem unanimidade ilusória e uma hostilidade real, ou seja, é uma unanimidade que não é verdadeira. Olha, mas eu entro, toda hora que eu entro na internet, eu vejo alguém falando alguma coisa exatamente como eu penso, então eu devo estar certo. Gente, isso é burrice. Isso é uma câmara de eco. Você fala e você escuta o que você falou, porque há um algoritmo trabalhando por trás disso. A câmara de eco é o espelho que amplifica o ego e silencia a razão. Próximo. Discernimento cristão. A sabedoria bíblica, ela é resistência ao ruído. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o seu coração. O tolo, ele quer falar. O tolo, ele fala qualquer coisa. O que vier na cabeça naquele momento, ele fala. Ele não mede consequências. O que vem, e a ideia de coração aqui é a ideia de emoção. Coração, emoção, cérebro, razão. Então, o tolo, ele não tem prazer na razão, mas ele apenas quer externar as suas emoções. A igreja precisa tornar-se uma escola de discernimento para ajudar a libertar o fiel da manipulação emocional e do contágio ideológico. E a gente precisa tomar cuidado, porque esse processo ideológico, ele está dentro das nossas igrejas também. As nossas igrejas estão ideologicamente sendo comandadas. Há, em alguns momentos, e aqui eu não estou generalizando todas as igrejas, mas é muito evidente a gente perceber alguns membros que, influenciados ideologicamente pelo espírito do tempo, estão querendo levar para dentro das igrejas esse mesmo entendimento ideológico, essa mesma condução ideológica, levando os crentes que estão ali de maneira passiva, só recebendo, também serem contagiados com esse processo ideológico e viverem uma vida assim dissonante, uma vida do espírito do tempo e não a vida do espírito de Deus. Próximo slide. Terminou. Irmãos, o que eu quero colocar para os irmãos com esses slides todos aí que eu passei é a ideia de que, assim, nós precisamos compreender o momento que nós estamos vivendo, à luz da palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo de Deus, para que a gente não entre nessa manada, nesse estouro da boiada, tentando pensar como todo mundo pensa, agindo como todo mundo age. Nós temos um livro que nos dá o discernimento, que é a Bíblia Sagrada. E como disse o texto que nós lemos hoje pela manhã, logo no início desse encontro, nós não estamos recebendo o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Então, nós precisamos buscar o Espírito de Deus. E buscar o Espírito de Deus vai fazer com que nós tenhamos armas em nossas mãos que sejam suficientes, necessárias para combater toda sorte de espírito equivocado desse mundo que vá contra os interesses de Deus, dos quais nós somos legítimos representantes. Não é o nosso interesse, não é o nosso pensamento, é o pensamento de Deus em nós.
É esse pensamento de Deus em nós que nós defendemos e é com disciplina espiritual que nós vamos enfrentar o espírito do mundo. Era esse o recado que eu queria trazer para os irmãos, era essa a ideia que eu queria promover no coração dos irmãos para pensarmos. O espírito do mundo, vamos ter cuidado. O espírito de Deus, vamos buscá-lo cada vez mais e mais. Que Deus nos abençoe e vamos abrir agora aqui um espaço de debate para falarmos sobre esse assunto. E eu não tenho, posso não ter todas as respostas, mas eu vou ter toda a disposição para aprender também, principalmente com o conhecimento e a experiência espiritual que os irmãos já têm. Antes de nós abrirmos esse debate, esses comentários, nós vamos ver a última música, né, para encerrarmos aí oficialmente a reunião. Vamos orar. Eu estou vendo aí alguns que chegaram depois, como, por exemplo, aí João Ferreira, tem aí o Paulo de Brasília. Aí, Paulo, tudo bom? Abre o seu microfone aí que você vai orar, viu? Tá bom. Vi chegar aí também o Zete, chegou durante o período da oração. Chegou o pastor Zé Luiz, está presente aí, lá da Liberdade. Está presente aí também o Paulo Simões. Então, bom dia a vocês, um prazer tê-los aqui na nossa reunião. Eu vou pedir o Davi, meu irmão, que ele vai agora agradecendo aí por esse tempo de reunião e pela palavra do Davi. E depois da música, viu, Paulo? Você vai orar? Eu vou colocar a música e quando terminar a música, você ora e nós abrimos as nossas discussões, tá bom? Vamos lá na música agora.
Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra trazida aos nossos corações, ó Deus, nesta manhã. E nós te pedimos, ó Deus, que ela possa encontrar lugar, ó Pai. Tanta coisa querendo ocupar esse lugar, ó Deus, em nossa mente, em nosso coração, ó Deus, mas nós estamos, ó Deus, aqui clamando, suplicando e, ó Deus, buscando com que, ó Deus, a Tua palavra esteja, ó Deus, enchendo o nosso coração, a nossa mente, o Teu Espírito Santo esteja a nos lembrar de todas as coisas, ó Deus, para termos, ó Deus, nesse tempo, ó Pai, em que tantas ilusões, ó Deus, tanta informação, ó Deus, promovida, ó Pai, pelos homens e pelo império das trevas, ó Deus, querendo ocupar nosso coração, ó Deus, como nos falou a Tua palavra nesta manhã, ó Deus, nós possamos resistir, ó Deus, a tudo isso e encontrar e buscar, ó Deus, sempre na Tua palavra, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu povo, em todo lugar, ó Deus, aqui na terra, em especial esse grupo de homens hoje aqui, em nossas igrejas, ó Deus, em nosso país, ó Deus. Que a Tua palavra volte ao lugar central, ó Deus, não nas igrejas, mas em nossos corações, especialmente, ó Pai, para termos o discernimento, para discernirmos o Espírito, ó Deus, e sabermos, ó Pai, andar como nos diz o apóstolo Paulo, andar em Espírito. Ó Deus, dá-nos essa condição, ó Deus, no nosso dia a dia, nas decisões, ó Pai, no trabalho, na família, no lar, no casamento e nas igrejas, ó Deus. Seja esse pensamento, não nosso, mas teu, ó Deus, a estar, ó Deus, nos dirigindo, ó Pai. Nos fortalece, ó Deus, nesse propósito, ó Pai. Dá-nos sabedoria, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, ó Deus, com o teu povo, a tua igreja, ó Pai. Abençoa cada um aqui, ó Pai. Nos ilumine, ó Pai, em cada instante, ó Pai. Que Cristo possa estar sempre em cada coração, Pai, em cada momento que nós consigamos, ó Pai, como nos ensina a Tua palavra, ó Pai, levar o nosso pensamento cativo, ó Pai, e firme, ó Pai. Ajuda-nos a nos lembrar, ó Pai, de todas as pessoas que o Senhor usou na palavra que assim procederam, ó Pai, em toda a Bíblia, ó Pai, em toda a história, ó Pai, olhando apenas para o Senhor, para os Teus propósitos, para a Tua palavra, ó Pai. Que isso tudo seja uma realidade na nossa segunda, na nossa terça, no nosso dia a dia, ó Pai, no nosso lugar de trabalho, na administração do nosso tempo, em tudo, ó Pai. Nós clamamos esta bênção, Pai. Pedimos, ó Pai, também agora perdão das nossas faltas e pecados, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a estar atentos, alertas, mas também combatentes, ó Pai, naquilo que vem, ó Deus, e que não procede de Ti, ó Pai. Que nós não nos omitamos, ó Deus, mas estejamos sempre prontos, firmes, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai. Abençoa esse grupo, abençoa, ó Pai, esta reunião, abençoa o Zé Carlos, ó Deus, nisso, ó Pai, abençoando vidas, ó Pai, conduzindo, ó Pai, na liderança deste encontro, ó Pai, já há tantos anos, ó Pai. Obrigado pelo Davi também, pela palavra trazida. E por cada irmão aqui, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bom. Quem quer fazer a menção aí a algo, quer perguntar alguma coisa, Davi? É agora, hein? Como eu disse, eu não tenho todas as respostas, mas eu quero compartilhar com vocês, quero aprender também. Davi, o tema realmente causou assim bastante expectativa, né? Uma palavra nova aí, eu não conhecia essa palavra aí que o Will Gates, né? Como o pessoal pronuncia aí, depende de onde você está, você pronuncia de um jeito, né?
zeitgeist aí, né? Mas chama atenção realmente, né? É, essa separação do que significa, então, essa questão do zeitgeist, né? E também a questão do espírito cristão, o espírito do mundo e o espírito cristão. O resumo é bem claro, né? O resumo das palavras aí é muito claro. Na verdade, é um espírito do mundo. Ele retrata tudo aquilo que a gente tem vivido hoje. E me chamou bastante atenção naquele slide que fala a respeito da característica dele, para a gente entender bem. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, muitas vezes nós vemos aí a a sociedade, os nossos jovens, aqueles que estão vindo aí pós nós, com características, né, daquilo que está acontecendo no mundo. E, uma, e, uma, e assim uma certa dicotomia, né, com a geração que está indo embora, que somos nós, que daqui a pouco vamos nem estar mais presente por aí, né? E parece que há um confronto entre isso, né? E o próprio espírito do mundo faz com que aquilo que a gente às vezes tenta transmitir para aqueles que vêm a nós, sejam os nossos filhos, os nossos netos, muitas vezes não, quase sempre não encontra eco lá na frente. Por que que não encontra o eco? Porque esse espírito do mundo está tomando conta mesmo, né? É aquilo que foi falado lá da questão do imediatismo, impaciência, esse relativismo moral que nós temos vivido, essa questão do desempenho, quer dizer, cada vez mais você tem que produzir, e hoje se fala muito no que você disse aí, naquela palavra de que as pessoas têm que entregar alguma coisa, né? Então, vira e mexe, você ouve isso nas nossas empresas, onde nós trabalhamos. Ah, fulano entrega mais. Ah, a gente tem esse cargo aqui porque a gente espera que haja uma entrega maior. Então, isso tem tomado conta e vai naquela situação de que realmente há um comprometimento, né, entre razão e a emoção e aquilo que está acontecendo no mundo aí. E, e acho que um dos últimos slides lá que falava como é que a gente resiste a tudo isso, a gente já sabe bem, tem a palavra de Deus que nos conduz isso. Lá, Romanos 12 nos fala bastante isso, que a gente não deve se conformar com isso. Mas é interessante que a gente não se conforma. Mas a geração que está vindo, parece que ela se conforma mais fácil. E a gente não sabe, né? Ou pelo menos fica tentando imaginar o que é que vai acontecer lá na frente quando eles se caírem em si. Como é que eles vão reagir também a tudo isso? Talvez tenham que passar por isso, assim, a gente já passou por muita situação, né? Mas a gente fica sempre na expectativa de que um dia realmente a razão, né? A razão tome conta e deixa a emoção de lado, deixa as coisas do mundo de lado, deixa aí o zeitgeist de lado, né? Então, um brilhante estudo aí que nos faz refletir bastante. E dá para falar muito tempo ainda sobre esse assunto todo. Muito bem, Val. A igreja Pode falar, Davi. a igreja precisa ser uma escola que ensine as pessoas a ter discernimento. A gente precisa parar simplesmente de trabalhar com a ideia de ensinar data, dia e fato para a realidade dos acontecimentos e das mudanças que eles fazem em nós. Escola de discernimento. Ajudar as pessoas a discernirem. É isso aí. Olá. Sou eu? Sim. Oi, bom dia, bom dia. Lorival, Rodolfo e o Cláudio. Você Essa pediu também, né, palestra, Cláudio? opa, Beleza. oi, Pode falar, Lorival. nós ouvimos na igreja do Brás, o Davi nos presenteou com esse assunto, e hoje ele focou uma frase aí que eu gravei: as pessoas falam absurdos, como se fossem verdade, como se fossem o certo.
E lembrando do discurso de um dos nossos grandes ou maior líderes do Brasil, em uma das reuniões aí no exterior, há uma semana atrás, quando ele disse que o traficante é vítima do usuário, quando ele disse que devemos ou as nações devem parar de a polarização do bem contra o mal. Olha o absurdo que eu. E eu não tinha ouvido esta que o Davi falou aí sobre o discurso contra o aborto, que é para uma futura facilidade de comercialização de órgãos. São coisas que a gente está ouvindo com uma certa frequência, assim, que você fica revoltado, mas na realidade, se você no seu na sua pequena pessoa não agir de forma no seu redor, o efeito é pequeno ali, mas o efeito mundial é uma coisa absurda. Não sei explicar isso, porque como agir contra o camarada lá? Eu tenho que partir de mim, aqui ao meu redor. Muito boa a palavra, Davi. Desde a semana passada você chamou a nossa atenção. Obrigado. Obrigado. Amém. Posso falar? Claro. Então tá bom. Bom, eu queria dizer que, primeiramente, eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Davi? E pelo trabalho que você fez, que é muito importante, tá? Muito interessante de saber que tem alguém que está olhando por cima do horizonte para ver o que está acontecendo, né? A gente sabe que o espírito do engano vem desde o Éden, né? E ele vem potencializando isso para destruir os seres humanos, né? Destruir as nossas almas, entendeu? Então, se não me engano, hoje quando você dá uma notícia na mídia, você não é obrigado a dizer qual foi a fonte que te deu essa notícia, entendeu? Então você pode mentir descaradamente e as redes sociais e vários conteúdos que você tem nas redes sociais são conteúdos que não são verdadeiros, entendeu? E eles não estão nem aí, eles querem mais é que aconteça o conteúdo. Quanto mais conteúdo, mais alguém ganha com isso, entendeu? Então nós estamos vivendo isso, entendeu? O engano está cada vez mais sendo, vamos dizer assim, entrando na nossa sociedade. Os valores ruins estão tendo, que nem o Lorival falou, e até o presidente, né, invertendo os valores e falando tudo isso. Então nós estamos vivendo momentos muito difíceis mesmo, né? Então você, Davi, se depois você aprimorar essa sua mensagem como uma cartilha de dicas do que fazer, seria interessante, tá bom? Fica aí para você pensar, tá? Ô Moura, eu queria saber se você depois pode me mandar essa gravação para mim pôr no site lá do DBS, tá? No YouTube nosso, porque essa é uma mensagem que eu acho que a gente tem que ficar revisando ela, rever outras vezes a mensagem, porque foi um trabalho que o Davi deve ter tido aí grande, entendeu? Então eu acho que vale a pena a gente a gente tratar esse assunto aí dar um pouco mais de atenção para isso, né? Tá bom? Então, basicamente seria isso que eu queria estar falando, né? Que Deus nos ajude, né? Agora, a última coisa que eu ia falar para vocês também é o seguinte: se a gente não ocupa as posições que a gente devia, talvez outras pessoas que não tenham caráter e a menor condição, ou esteja, vamos dizer assim, de braços dados com o maligno, ocupem essa posição, entendeu? Exato. Então, o que está acontecendo? Eu acho que nós deveríamos, os cristãos, ser muito mais unidos, que eu acho que a gente não é, tá certo? E deveríamos ter os nossos representantes que não seja representante que é mais ou menos, entendeu? Lá para a igreja, quando você vai escolher um pastor, um diácono, você vê que é uma exigência altíssima. E para a gente ter os nossos representantes, a gente deveria ter os mesmos critérios, entendeu? Então a gente
tá com esse problema. O poder vai parar na mão de quem não deve, tá certo? E as consequências são horríveis, enormes, incríveis, né? Então, que Deus nos ajude a não ficar só como espectador, mas talvez fazer algumas ações, né? Tá bom? Amém. Amém. Bom, Deus abençoe vocês a todos. Obrigado aí por me permitir falar, tá bom? Obrigado. Amém. Sermos atores dentro dessa história, né? Ô, Moura, Moura, Pode falar, irmão Raimundo. eu quero agradecer aí a sua, a sua fala, tudo aquilo que você falou, é, é a realidade, né? E eu vou sair agora porque eu vou na igreja, tem uma reunião dos idosos lá, eu estou indo lá na igreja, tá bom? Que Tá Deus te bom. abençoe, Davi, e Amém. você sempre seja essa pessoa firme nas suas conclusões e em todo o seu ministério. Que Deus te Amém. abençoe. Deus seja Daqui a, louvado. pou- daqui a pouquinho eu Amém. vou com você, Um Raimundo, abraço. Um abraço no grande. Café dos Vai, Idosos ô, lá, Moura, viu? você não vai lá na reunião, não? É 9 horas, Vou, hein? já, já, vou tomar um café lá. Então tá Então bom. tá bom, Só gente. fazendo aí Até, um até adendo à sábado que vem. palavra. Tá bom. Só fazendo um adendo aí à palavra do Rodolfo, né? Quando ele fala que temos muitas exigências na questão do pastoral, na questão diaconal, mas o que eu posso dizer para você é que essas exigências estão só registradas na Bíblia. Elas já estão sendo deixadas de lado em alguns casos aí, viu? O negócio tá correndo meio solto, viu? É Seja difícil, para né, meu irmão? pastor e seja para Difícil. diácono. Infelizmente. Moura. Vamos lá, o Cláudio agora, depois o Najib. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Davi, pela sua disposição. E eu queria pedir uma gentileza, que você, com o devido disclaimer, nos permitisse usar esse material aí e oferecendo para a gente alguma coisa que a gente possa ter isso para poder abençoar outras pessoas. Claro, Por absolutamente favor, em ordem. tá? Eu queria fazer Eu dois encaminho. destaques. Se você autorizar, Davi, eu encaminho o PowerPoint, que Tá. fica até mais fácil se quiser usar para alguma apresentação, viu? Por Está favor. autorizado. Pode mandar. Pode Por mandar. favor. Assim, queria fazer dois destaques interessantes para mim, naquilo que você comentou. Aliás, três. O primeiro é com relação à guerra de narrativas, né? Que isso aí é uma coisa tão nova como aquele famoso ditado atribuído ao camarada da propaganda do Hitler, que dizia que uma mentira dita muitas vezes ela passa a ser uma verdade. Então, a gente hoje vive essa guerra de narrativas, não é? Como você bem disse com relação à questão do aborto, isso repetido muitas vezes na mente das pessoas acaba gerando um efeito do tipo verdade. Primeira coisa. A segunda coisa é que a gente precisa, de fato, olhar o tempo com discernimento, com essa leitura que você colocou. Eu não posso dizer aqui se é uma lupa, se é um binóculo, porque as duas coisas elas são desafiadoras. Você não pode olhar para as coisas e não ter nenhuma reação, não é? Então, quando você, com um binóculo, você enxerga algo que está muito longe, você ficará maravilhado. No meu caso, já com a minha deficiência visual, a miopia, eu, quando pego uma lupa, eu consigo ler adequadamente aquilo que eu estou interessado em fazê-lo. Então, a gente precisa reagir em cima daquilo que você comentou. A terceira coisa, naquilo que o Rodolfo já comentou, eu queria também aprofundar com vocês um pouquinho, é que você colocou para a gente algumas possibilidades ou algumas ferramentas para que a gente faça a leitura do tempo e a gente reaja e a gente, na verdade, a gente haja, assim, enaltecendo o Espírito de Deus em confrontação com o Espírito do tempo. Ou seja, precisamos ter intimidade com o Espírito de Deus ou com o Deus do Espírito,
não é? E Amém. você mencionou as disciplinas bíblicas tão desprezadas ultimamente que a gente precisa restabelecer, não é? De fato, eu creio que a pista que você deu, o caminho que você colocou para a gente, ele é totalmente eficiente, a gente precisa persegui-lo, não é? Comunhão com Deus, comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos que creem da mesma forma que nós cremos, não é? Amém. Então, e outra coisa muito importante que você mencionou, nós estamos vivendo uma guerra que ela é essencialmente espiritual, Sim. não é? E o que você mencionou com relação aos espíritos dos séculos anteriores, vocês podem ver que foi havendo um desprezo da figura de Deus, não é? E depois, no século XX, começaram a se desprezar a palavra de Deus, e no século XXI, esse vazio que você diz, e por isso que as pessoas querem o ruído, a gente tem muito ruído na igreja, muito barulho, para disfarçar a falta de essência bíblica naquilo que se ouve. Amém. Então a gente precisa trabalhar nisso. Obrigado, meu irmão. Deus te Amém. abençoe. Fica aqui o Amém. desafio, gente. Exercitar a disciplina bíblica para que a gente possa fazer frente ao espírito desse mundo e, fundamentalmente, assim, trabalhar com as novas gerações para que elas sejam fortalecidas na palavra, para que Amém. então possam resistir ao espírito do mundo. Obrigado, gente. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Najib, a última fala, porque realmente nós precisamos ir lá na igreja, né? Já vi que o Theo saiu, a turma da igreja só está ficando eu aqui. Vamos lá, Najib. Ô, Dabi, em primeiro lugar, eu quero confessar que eu ouvi sua palavra no deleite para mim. Então, muito obrigado por mais essa mensagem de hoje aí. Tá? E quando você falou, né, na câmara de eco, né, quando reverbera aquilo que a gente está buscando, né, você não acha que isso pode ser uma ferramenta para nos blindar também contra o espírito do mundo? Quando os algoritmos percebem que eu estou buscando coisas que são do reino, que são coisas que são boas, né, com relação àquilo que a gente crê, certo? Isso não vai também fazer com que eu busque cada vez mais seja alimentado por esse tipo de mensagem, certo? E possa fazer com que ele tenha uma vida mais que agrada a Deus aí. A sua colocação, o fundo dela é absolutamente correto. A minha preocupação é que, assim, a nossa fonte exclusiva é a palavra de Deus. Quando a gente vai para a internet procurar o pastor A, o pastor B, a mensagem C e tal, a gente vai ouvir muitas vezes palavra de homem e não palavra de Deus. E aí a gente pode ficar sujeito, ficar exposto a um pensamento meramente humano, travestido de pensamento espiritual, que muitas vezes não provém da palavra de Deus, da escritura sagrada. Então, a nossa fonte, onde nós vamos ser, pelo algoritmo de Deus, influenciados, vai ser a palavra. Quando a gente pega um texto, abre o texto, vai na referência, acha um outro texto, vai atrás do outro texto. O raciocínio na Najib está correto, mas a fonte tem que ser a palavra de Deus, a escritura. Porque se a gente ficar só no YouTube, a gente vai receber muita mensagem, mas muita porcaria que a gente ouve também sendo dita em nome de Deus no YouTube. Com certeza, acho que a nossa referência tem que ser realmente a Bíblia. Mas muitas vezes a gente vai buscar outras coisas aí que estão no mundo, em vez de buscar alguma coisa que vai nos alimentar também com relação a isso, certo? Nesse ponto eu quero dizer. Amém. Talvez Nós temos tantas... Desculpa. Não, pode falar, Davi, depois eu falo. Nós temos, por exemplo, eu ouço essas músicas que são colocadas aqui nas nossas programações, depois eu fico procurando na internet para achar aquele coral, aquele grupo, para poder ouvir mais daquilo que eles têm, porque é tão bonito, e aí isso ajuda muito realmente a gente a receber. Um pensamento que pode ocorrer é de que, assim, poxa, mas se eu ficar dessa forma, eu vou me enclausurar e eu não vou viver o mundo. Eu vou viver
de maneira fechada, isolada, dentro de uma redoma de vidro. Tal. Olha, necessariamente não. Você já está vivendo as influências que o mundo passa, não tem como não ser assim. A gente trabalha, a gente estuda, a gente pega ônibus, a gente pega metrô, a gente sabe e está vivendo o tempo inteiro recebendo toda sorte de influência. Se a gente, como você disse, Najib, não buscar a influência de Deus sobre nós, a gente não vai chegar a canto algum. Bora. O que eu ia falar assim, talvez para o Najib, quando ele fala aí do problema da câmara de eco, né? Que ela poderia ser, eu entendo que, vamos dizer, a nossa câmara de eco tem que estar pautada dentro da palavra, como o Davi falou. Essa é a nossa câmara de eco também, né? Então, poderíamos até dizer, realmente nós estamos sujeitos a um monte de coisa aí. E a gente não consegue fugir disso. Por quê? Porque isso está no nosso trabalho, nós vemos televisão, nós vemos jornal, nós... Tem um monte de coisa. Nós estamos no mundo, não tem jeito, né? Nós estamos no mundo. O que nós temos que ter é o discernimento, o entendimento correto para não cair nas ciladas que o mundo tem colocado para nós todos os dias, né? Amém. Paulinho, abre o som. Abre o som, Paulinho. O assunto realmente vai longe, né? Mas um destaque que eu queria fazer para nós aqui também, para complemento, né? Olhando para a palavra de Deus, então acho que todos nós conseguimos automaticamente refletir que existe aí um desafio, né? Todos os alertas que foram mencionados na palavra, alerta com relação ao que é dito, alerta à informação, alerta à própria palavra de Deus, alerta às movimentações nas gerações, alerta, um monte de alertas. E eu acho interessante e salutar a gente também mencionar, do ponto de vista da Bíblia, essa questão, como a gente consegue ver exatamente isso em várias situações na Bíblia, na vida de pessoas, né? E como que a gente consegue encaixar, então, um procedimento. Muitos de nós falamos aí sobre o que fazer, né? E eu penso que nesse assunto, é um pensamento pessoal, e é uma coisa dos batistas, especialmente, que é a questão do sacerdócio, né? Então, os batistas, eles têm esse pensamento, que ao longo dos séculos aí vem de cada um ser um sacerdote. E nisso está implícito cada um ter essa capacitação, cada um ter essa condição de, né, de discernir. Então, acho que esse é um ponto importante. Como a gente sabe, já se fala muito aí, a maioria hoje em dia é aquela coisa que Maria vai com as outras, né? E não se verifica, não existem aí os bereanos. Então, a gente vai se lembrar de que essa questão de nos posicionarmos mediante a esses movimentos do mundo, a questão do pensamento do mundo, a questão de várias questões que lutam contra o reino de Deus, é a questão do pessoal de cada um. Às vezes a gente fica pensando na igreja, pensando nos irmãos, pensando na denominação, ou pensando em... Mas a questão pessoal. Então, a gente vai se lembrar de Noé. Noé tinha um propósito firme. Moisés, a mesma coisa, né? Neemias e Esdras são exemplos para nós, nada os abatia, né? O fake news que levantavam contra eles, enfim, todos os obstáculos. Esdras, Neemias, apóstolo Paulo, né, que dizer, o próprio Daniel, né, lá no cativeiro, João Batista, que era uma voz que clamava no deserto. Eu estou citando todos esses exemplos para a gente lembrar disso, da questão do sacerdócio, da responsabilidade individual. Então, cada um precisa ler a Bíblia, cada um precisa orar, cada um precisa entender, como o Davi diz, cada um precisa aprender a discernir. Davi falou em escola, discernimento. Cada um precisa desenvolver isso. E a palavra de Deus, ela pretende, pelo que nós apanhamos dela,
exatamente crentes assim, seguidores de Jesus Cristo, assim, com esse discernimento. A gente vai ver lá no Salmo primeiro, né? O salmista fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Então você vê sempre ali o indivíduo que tomou providências, o indivíduo que buscou soluções, o indivíduo que se preparou, que se apegou a Deus, que focou e que não olhou para o lado, né? Mas prosseguiu. Então, eu queria chamar só a atenção para essa questão aí do nosso papel individual, né? Na nossa busca pessoal. Davi falou muito bem da questão da comunhão e da leitura da palavra. Sem esses elementos, não tem manual, não tem dica, não tem relação de a fazer que resolva. É preciso, o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que a gente tem conosco, daquilo que Deus deixou na sua palavra e que a gente já conhece. Então, até fazendo aí um paralelo, o algoritmo aí que foi falado na última conversa, né? Nosso algoritmo é o Espírito Santo, ele vai nos lembrar das coisas que nós lemos, vimos, aprendemos e na nossa comunhão, no nosso tempo de devocional. É isso. Perfeito. Ô, Moura, Louvado seja só Deus. para completar aí sua fala, né? Então, é claro que eu entendo que nós temos outras coisas aí que no nosso dia a dia, né? Que é a televisão, que é o trabalho, tudo. Mas quando o Davi fala em algoritmo, a gente está se restringindo a uma certa coisa que é a mídia eletrônica do nosso smartphone, que é onde a gente fica o maior tempo, se for pensar, a gente fica o maior tempo. Então, se ali eu me concentrar nas coisas que são, que possam me alimentar espiritualmente, sempre tendo a base da Bíblia e sempre de tudo provar e reter o que é bom, certo? Amém. Então, é nesse sentido que eu quis colocar. Obrigado. Amém. Também foi Amém. Boa entendido aí. palavra. E ficou claro. Bom, encerrar, gente. Eu vou disponibilizar, então, o material para o grupo, para quem me solicitou aí. E beleza. Sábado que vem estaremos de novo aí. Um bom final de semana para todos vocês, um bom Para sábado, vocês também, um para bom vocês também. domingo. Prazer vê-lo, viu, Paulo? Não pudemos ver aí nesses dias aí, eu não consegui viajar para lá, né? Mas tem sido bom esse tempo aí. E que Deus nos abençoe no dia de hoje e principalmente no dia de amanhã, quando estaremos nas nossas igrejas. Um abraço a todos Amém. vocês. Amém. Deus abençoe Amém. vocês Abraço a todos. todos. Um abraço. Obrigado, Dani Moura. Obrigado, Deus gente. abençoe. Deus que Até abençoe sábado que vocês. vem, Ribeirão Preto. Sábado é o aniversário da PIB, hein? Então, o Lorival vem aí. Temos um Estamos grupo aí. que vem com o Lorival de mais ou menos, acho que vai chegar a 60 pessoas, hein, Lorival? Fora os carros, o ônibus acho que está quase lotado. Ou está Eu lotado. conversei com o Prado durante a semana, acho que nós vamos ter aí talvez uns 48, 50 coristas, né? Ou coralistas, como vocês gostam, né? Coralistas, Najib, Até lá, aniversário da então. PIB domingo e sábado que vem, hein? Opa, estaremos lá, presente. Não recebi Você o vai convite, ouvir, mas... vamos cantar, vai fazer até solo, viu? Ah, é? Agora ficou mais empolgante ainda. Agora que me perdi. Lógico. É isso aí. Um abraço para vocês. Até mais. Um abraço, Deus até lá. abençoe. Tchau, tchau. Até lá, Tchau. gente. Até logo.